Santo. Sim, papai. Oh, Deus Santo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Samuel. Livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 7. Oh, Santo. Santo. Você pode glorificar a Deus. Você é livre para falar do seu amor para esse Deus cheiroso. Aleluias. Perfumado. Aleluias. Tu és maravilhoso, meu Deus. 1 Samuel, capítulo de número 7. A partir do verso de número 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode se assentar, amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Quando nós lemos esse texto, e eu quero falar com você a respeito de ser um vaso vivo. Diga para o teu irmão: vaso vivo. Vaso vivo. Sabe por que você é um vaso vivo? Porque o que você transporta é vivo. Então você precisa estar vivo para transportar o que é vivo também dentro da sua vida. Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma vitória do povo de Deus. Mas até chegar a essa vitória, irmãos, foram longos anos. Quando nós começamos a ler o primeiro livro de Samuel, nós vamos poder ali encontrar uma mulher humilhada. Nós vamos ver ali uma mulher cabisbaixa, mas uma mulher que descobre o poder da oração. Ana, a mãe do profeta Samuel, ela não podia ter filhos, e a Bíblia diz que ela era todo o tempo humilhada por causa disso. E ela então vai ao templo para orar. Apesar de Eucana, seu esposo, ser um homem muito prestativo, muito carinhoso, atencioso com Ana, havia uma angústia em Ana. E Ana vai clamar ao Senhor por um filho, e dizendo: dá-me filho, Senhor. Dá-me filho, Senhor. E quando Deus concebeu a Ana aquele filho, Deus o concebeu porque ela fez um clamor diferenciado. Ela disse: Deus, se tu me deres um filho, desde o ventre eu o consagrarei a ti, eu o disponibilizarei para o serviço do reino. Ele não será meu, ele será teu. Deus ouviu esta oração
E diz a palavra de Deus que Ana engravidou, e passado algum tempo ela trouxe ainda criança, ainda menino, Samuel, para o templo. E ali Samuel ficou aos cuidados de um velho sacerdote chamado Eli. E no capítulo 3 de Samuel, Samuel já era um jovenzinho, quando pela madrugada Deus o abordou. E o interessante é que o capítulo 3 do profeta Samuel começa dizendo que as revelações, a palavra de Deus era de muita valia naquele dia, porque não havia visão manifesta. O pecado havia bloqueado a revelação. Porque o pecado ele tem uma estigma de separar o homem de Deus. Ele separa o homem de Deus. E o pecado, amado, bloqueia a revelação de uma nação inteira. Uma nação inteira estava bloqueada. Havia, amado, um bloqueio. Israel estava desconectado completamente de Deus. Não havia mais palavra profética, não havia mais visão profética, não havia nada mais disso. Porque o pecado havia se avolumado de tal maneira em Israel, que até o sacerdote e os filhos do sacerdote estavam envolvidos na pecaminosidade do povo. Quando Ana faz uma proposta para Deus, de gerar um filho para Deus, de gerar um profeta para o Senhor, Deus aceita aquela proposta, e Deus então começa a trabalhar ainda no ventre, porque Deus tem pressa. E nasce aquela criança, amado, com um destino traçado. Samuel já nasce com um destino profético. Porque quando, amado, você tem a identidade divina, o teu destino fatalmente será profético. E diz a palavra de Deus que o povo estava tão distante de Deus. Havia todo um ritual seguindo. O ritual não tinha parado. A religiosidade não tinha parado. Os filhos de Eli, mesmo no pecado, eles ofereciam sacrifício. Eli, mesmo na corrupção sacerdotal que ele vivia, ele continuava fazendo serviço religioso. Então eu quero abrir um parênteses aqui para você, que a religião não significa nada. Porque o processo religioso não parou. O processo religioso continuou engajado, direitinho. E de repente, no meio dessa história, surge alguém. E quem é esse alguém que surge? Um menino que foi gerado para um propósito. Diga à pessoa que está do seu lado: você foi gerado para um propósito. E no meio da noite, a Bíblia diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, no verso 3 do capítulo 3, Samuel estava se preparando para dormir, quando ele ouve uma voz que o chamava pelo nome. Você conhece a história. E essa voz dizia: Samuel, Samuel. E Samuel se levanta e vai até o sacerdote Eli, como você mesmo sabe. E ele diz: eis-me aqui. E eu quero abrir outro parêntese aqui para você. Não é a questão religiosa que vai fazer atrair a revelação de volta. E nem tampouco a disposição, se a disposição for humana.
Samuel teve uma disposição humana. Não era culpa dele. Ele não tinha tido uma experiência com Deus ainda. Ele ia até o profeta, a motivação dele era agradar o sacerdote ali. Então ele tinha motivação, e ele chegava e dizia: eis-me aqui. E eu aprendo que para a revelação ser desbloqueada, não é apenas dizer aos homens: eis-me aqui. Não é apenas se apresentar aos homens. Na terceira vez que Deus chama Samuel, ele volta ao sacerdote e diz a mesma coisa: eis-me aqui. Até que ele percebe, vira para Samuel e diz assim: olha, eu estou entendendo o que está acontecendo. Quando essa voz te chamar novamente, você não diz mais assim: eis-me aqui. Você diz assim: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Muda a motivação do teu coração, que Deus se revelará a você. Diga à pessoa que está do seu lado: muda a motivação do teu coração, que Deus se revelará a você. Amém? Samuel, amado, fazia todo o seu trabalho direitinho. Ele estava, tudo indica a Bíblia, que ele estava incumbido de se levantar pela madrugada e não deixar a lâmpada do templo se apagar. O sacerdote estava dando uma exploradinha nele, né? Você é menino novo, você não vai dormir enquanto você não espivitar, né? Enquanto você não reacender o fogo, aí depois você pode voltar a dormir. Porque o fogo, amados, tinha que queimar a noite inteira. Aí eles tinham que ir lá e mexer no pavio, colocar mais azeite para ele aguentar o dia inteiro. Ou seja, ele estava bem na folga, dormindo. E Samuel estava ali vigiando para dar a hora certa de colocar o azeite. Aleluia. Vigiando para colocar o azeite. Ele estava na posição mais correta que havia no templo, amado. Na posição do azeite. Você entende isso, amém? Quantas vezes nós estamos dentro do templo, amado, sem discernir o que nós estamos fazendo, sem discernir, amado, a importância do que nós estamos fazendo. Amado, Samuel estava numa das posições mais importantes do templo. Ele estava numa responsabilidade absurda, porque a Bíblia diz: a lâmpada não pode apagar, a lâmpada do candeeiro, a lâmpada do candelabro não podia apagar. Ele estava numa responsabilidade muito grande, e talvez nem o próprio Samuel ainda entendesse o tamanho daquela responsabilidade, até que ele teve um encontro com Deus. Fala, que o teu servo ouve. Quando ele disse esta palavra, a revelação que estava bloqueada, ela se desbloqueou naquele instante. Já há muito tempo Deus não encontrava ninguém para falar com ele, mas de repente Deus encontra um vaso vivo. Samuel era um vaso vivo. E eu quero dizer para você nessa manhã que é necessário que você continue sendo um vaso vivo. Talvez, como Samuel, você nem entenda o que você está fazendo aqui, mas há uma responsabilidade muito grande, porque você tem azeite. Há um azeite na tua vida, querido, que a lâmpada do templo não pode apagar. Talvez você nem entendeu isso ainda. Talvez até por causa o que você entende ainda seja muito raso a respeito do teu chamado. Samuel, porque não tinha ainda maturidade suficiente, ele não compreendia muito bem qual era a sua função ali no templo. Samuel não compreendia muito bem o porquê que Deus o havia escolhido. Ele só estava disponível. E ainda que você não entenda o porquê Deus te chamou, você precisa pelo menos estar disponível. A disponibilidade de Samuel, amados, é notada quando ele se levanta de madrugada 3 vezes e vai até o quarto do sacerdote ali. Ele tem, amado, disponibilidade. Ele está pronto para aquilo que Deus quer fazer na vida dele, embora ele não saiba ainda muito bem o que é. E eu sei que nessa manhã há muitas pessoas que estão dispostas, mas ainda não descobriram muito bem o que Deus quer deles.
Muitas pessoas estão aqui nessa manhã que não sabem ainda o que Deus quer deles, o que Deus quer delas. Mas eu quero te dizer, filho, que se um switch mudar dentro de você hoje, e a tua motivação não for agradar homens, mas você entender que quem fala com você não é homens, quem fala com você é Deus, você não vai dizer apenas eis-me aqui, você não vai estar apenas disponível para homens, você vai dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala que o teu servo ouve. Quando Samuel diz assim para Deus, ele está assumindo, amado, uma responsabilidade agora, não apenas em manter a lâmpada acesa, mas agora ele está assumindo uma responsabilidade com a revelação. Porque quando Deus fala com você, Ele confia algo a você. Então agora a responsabilidade aumenta. Samuel agora começa a estar no encargo da revelação, e não apenas num ritual religioso. Samuel aqui, amado, passa para uma dimensão diferente. Samuel agora entra numa dimensão diferenciada, e eu quero que você compreenda isso, para que nessa manhã você comece a entrar numa dimensão diferente. Numa dimensão, amado, que vai além dos homens. Há pessoas, amado, que lutam na dimensão dos homens a vida inteira. É por isso que elas não conseguem esquecer os homens. É por isso que a perturbação muito grande, ela não consegue deixar o outro em paz, porque os olhos dela estão em homens. Mas quando ela mudar da dimensão da carne, da dimensão terrena, para a dimensão espiritual, os olhos dela não estarão mais em Eli, os olhos dela estarão agora em Deus. Agora o relacionamento não depende do Eli, o relacionamento agora só depende de mim. A partir desse instante, Deus inaugura o ministério profético de Samuel. Eu quero que você entenda pelo Espírito Santo, querido, que quando você entrar nessa dimensão, você vai, amado, não mais ter a disponibilidade de servir a homens. Porque deixa eu dizer algo a você: se você tiver a disponibilidade de me servir, você vai se decepcionar comigo. Sabe por quê, querido? Porque todas as vezes que Samuel foi para Eli, ele não tinha uma revelação para Samuel, porque a revelação não vem de homens, a revelação vem de Deus. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão parar de buscar em homens, elas vão começar, amado, a buscar em Deus. E aí, filho, Deus começa a falar com Samuel. E Deus entrega para Samuel uma palavra, e você sabe qual é, porque você lê a Bíblia, eu sei. E Deus diz assim: eu te escolhi, meu filho. E saiba você que eu vou fazer uma coisa horrível em Israel. Deus está compartilhando os segredos dele com um pré-adolescente. Deus está dizendo: filho, meu filho Samuel, não tema, porque eu vou fazer uma coisa muito horrível, sabe, Samuel? Deus começa a confidenciar com um pré-adolescente. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Enquanto algumas pessoas estão querendo ser grandes, enquanto algumas pessoas estão querendo ser grandes teólogos, formados nisso, naquilo outro, na letra e não sei o que, no formalismo religioso, Deus se sente à vontade para falar com um pré-adolescente, para confidenciar a um pré-adolescente. Deus se sente muito à vontade nessa conversa. E o que Deus passa a falar para Samuel é assustador. E Deus diz para Samuel assim: olha, Samuel, eu vou matar os filhos de Eli, eu vou matar Eli, eu vou fazer uma coisa tão terrível que eles pensavam que nunca eu teria coragem de fazer, só porque eles sacrificam a mim. Eu vou fazer uma coisa em Israel que eu vou mostrar para eles que eu não sou obrigado a ser Deus para eles. Eu vou fazer uma coisa em Israel para mostrar para Israel que eu não estou preso ao sacrifício que eles me oferecem.
eu sou um Deus livre. Deus disse para Samuel: eu sou soberano, Samuel. Eu não fico aprisionado num sacrifíciozinho de homem, não. Eu não fico aprisionado porque Eli está fazendo o ritual certinho. Não. Eu quero que você saiba e se prepare, porque a revelação agora vai ser com você. Samuel fica muito impactado naquela noite inteira. E a Bíblia diz que ele não consegue dormir. Também quem conseguiria dormir? Deus vem para aquele pré-adolescente e diz assim: Samuel, o negócio agora é com você, filho. Me agradei de você, amei você, me apaixonei por você. Que nessa manhã o Espírito de Deus diga isso para você. Eu olhei para você, amei você, me apaixonei por você. E agora não depende do ritual. Agora o meu relacionamento vai ser com você, filho. O Espírito de Deus está dizendo para você nessa manhã que Ele olhou para você, Ele enxergou você, Ele se apaixonou por você, Ele amou você. E agora Ele está desencadeando uma revelação que há muito esteve encadeada. Deus quer usar você como um vaso vivo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer usar você como um vaso vivo. Ah, Deus quer usar você como um vaso vivo, querido. Deus quer ter um relacionamento com você nesta manhã, querido. Deus está procurando pessoas que ainda não foram estragadas pela religião. Eli, amado, estava estragado pela religião. Ele não podia mais continuar na presença do Senhor, fazendo o que ele vinha fazendo. Quando pela manhã ele acorda e diz assim: e aí, o que é que Deus falou com você? Ele fala: alguma coisa aí. Ele diz: me conta aí, cara, o que é que Deus falou para você? Ele diz assim: conta uns segredos aí do coração de Deus. Ele virou para ele e disse assim: se você não contar para mim, aconteça o dobro na tua vida. Ele diz: daí desse jeito não, né? Então senta aí e escuta. E a Bíblia diz, amados, no verso 14 do capítulo 3 de 1 Samuel, ele diz assim: portanto jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eli e os seus filhos haviam estragado o ritual. Eli e os seus filhos não poderiam utilizar nada o que era sagrado em seu favor, porque eles corromperam e desprezaram aquilo que era do Senhor. Então quem despreza e corrompe aquilo que é de Deus, torna ilegítimo para a sua própria vida. A Bíblia diz que o homem que pecasse, ele poderia fazer um sacrifício trazendo diante de Deus. Mas os filhos de Eli profanavam o sacrifício, profanavam o altar de Deus. E no dia que eles precisaram de usar o altar em benefício próprio, Deus disse: não podem. Porque se eles não entendem o que é o altar, eles não podem utilizar em seu favor. Se você não entende a revelação, quando você se vê em apuro, ela não servirá para você. Mesmo que você agora entenda que ela é redentora, ela não servirá de redenção para você. É por isso que eu tenho que tomar cuidado. É por isso que eu tenho que andar como um vaso vivo, querido, em todo tempo, me policiando, que a minha motivação seja os céus, que a minha motivação seja Deus, que a minha motivação não sejam homens, que a minha motivação, querido, seja andar na presença do Senhor, que eu não despreze as coisas santas do Senhor, porque no dia que o Senhor determinar a praga,
Eu não posso recorrer a coisas sagradas porque eu a desprezei. Porque o sagrado só é sagrado para aquele que valoriza. Se você despreza as coisas santas, querido, você não vai poder usar dela, porque ela não tem valor para você e Deus sabe. Se você despreza, amada, a palavra de Deus como coisa santa, o dia que você quiser usar ela em seu favor, ela não vai valer para você. Tem muita gente, amado, usando versículos isolados da Bíblia em seu favor para determinadas coisas e não vai valer. Você despreza outras escrituras, como é que você vai se socorrer daquela que te é favorável? Aquilo que te corrige não serve, mas aquilo que te é favorável serve. Não adianta. Ela não vai trabalhar em teu favor. É Deus quem está dizendo. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Ele é Deus. Ele é Deus da palavra. Ele é o Deus do sacrifício. Ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus do altar. Ele faz ela funcionar se Ele quiser. Se Ele não quiser, vai se tornar letra, sem vida. Sacrifício sem vida. Ah, meu Deus. Você está entendendo, igreja? O negócio é sério. O negócio é sério. Não adianta usar das coisas sagradas se você não vive a coisa sagrada. O camarada lê lá no Antigo Testamento, né, aquele monte de punições, e ele diz: isso é Antigo Testamento, na Nova Aliança não tem isso, na época da graça não tem isso. Mas daí quando ele lê que serás bendito no crente Abraão, aleluia, não vai valer também. Você despreza uma parte, a outra também não funciona para você. Se você despreza a tua responsabilidade e o teu compromisso, na hora de usufruir, não vai fluir para você. Não vai fluir para você na hora que você quiser usufruir. Mas está escrito, Deus. Mas também está escrito. E aí começa um diálogo, querido. E não vou dizer diretamente para você, mas aí começa um diálogo de demônio e Deus. Como assim? Lucas 4. Está escrito ao teu respeito que não tropeçarás em uma pedra sequer. Lança-te daqui para baixo. O Senhor virou para Satanás e falou assim: a palavra não funciona para você, Satanás. Você não vive ela. Você não obedece ela. Porque está escrito: só o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Dá uma examinada depois na sua casa, porque o seminário que Jesus deu lá para Satanás está lá em Deuteronômio 18. Tudinho que Jesus citou está em Deuteronômio 18. Mas manda que essa pedra se transforme em pão, Deuteronômio 18. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem que vive debaixo da revelação de Deus se torna um vaso vivo. Ele tem legalidades na palavra. Ele pode abrir a palavra e colher, e comer, e usufruir da palavra. Mas o homem que não vive a palavra se torna como Satanás. Até utiliza, mas sem resultado. Sem resultado. Você entende isso? Amém. Ele tentou recorrer. Antes dele tentar recorrer, Deus disse assim: já avisa para ele. Não vem me encher a paciência com sacrifício, porque agora é too late. Diga para ele e para os seus filhos: eles roubam na casa do Senhor, eles se apoderam das ofertas, eles estão desleais. Diga para eles que eles não podem utilizar das coisas sagradas, nem mesmo para se salvarem. Sabe o que eu aprendo aqui, filho? Dependência total. Porque você não pode salvar a si mesmo. As obras das tuas mãos não podem salvar a ti mesmo. Você precisa de um Salvador. Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador, querido.
Diga a pessoa que está do outro lado, diga assim: você precisa de um Salvador. É porque você mesmo não pode te salvar, querido. Querida, filho, filha, você não pode se salvar. As tuas habilidades, querido, elas só serão legítimas se você estiver fazendo para Deus, não para você mesmo. Quando você vai para você mesmo, você torna elas ilegítimas, porque Deus te consagrou com um propósito. A consagração de Deus na sua vida, amada, ela não tem um propósito pessoal, é interpessoal. O chamado de Deus na sua vida não vem para promover você, vem para promover o reino. Todo profeta ou todo chamado escolhido que quer se promover se arrebenta, porque não funciona em teu bel prazer, não funciona em teu favor, funciona em favor do reino. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência. Eu já tive essa experiência. Às vezes eu estar morrendo de dor e orar e a dor não ir embora. Aí vem alguém e diz assim: pastor, ora por mim. Aí eu vou e oro, às vezes por telefone. A pessoa diz: uau, passou, glória a Deus pela sua vida, pastor. Eu digo: tá, ok. E quem vai orar por mim? E por que não funcionou para mim, Deus? Parei de questionar, sabe? Parei. Às vezes você está lá, amado, passando por uma pendenga, né? Aí o irmão diz assim: pastor, ora para Deus abrir as portas. Você ora, o cara só falta ganhar na loteria. Você olha assim: really, Deus? Sério, Deus? E eu? É porque as coisas sagradas, amada, elas não servem em teu favor. Muito mais ainda se você desprezá-las. Você entende isso, amém? O teu chamado é para o reino. Diga para o teu irmão: o teu chamado é para o reino. É por isso que você é açoitado da forma que você é açoitado, filho. Você quer glória, é? Deixa eu te dizer, o teu chamado é para o reino. Não perde a visão não, porque se você achar que você está fazendo para ser honrado, você vai perder a visão que nem ali. E aí, querido, nem o que você orar vai ter mais valia. Quando Samuel disse isso para Eli, Eli estremeceu e disse: ele é o Senhor. E Samuel disse: e aí, Eli? Ele diz: vai cumprir, se Deus falou, vai cumprir. Olha que coisa horrível. O camarada estava tão conformado com a sua desgraça que nem orou pela graça. Só disse: ok, arrebenta. Deus não fez em seguida. A Bíblia diz que Deus deu um tempinho. A Bíblia diz que Deus esperou Samuel crescer. Ele era um pré-adolescente. Se ele matasse Eli, ia virar uma meninice a igreja. Fique esperto, viu? Porque Deus dá tempo, tá? O fato de Deus te segurar vivo muitas vezes não significa que Deus se esqueceu do que Ele falou para o teu respeito, não. Deus está de olho em você. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus está de olho em você. Não pensa, amado, que o que Deus disse a teu respeito, Ele se esqueceu, não. Deus dá um tempo, o cara até relaxa e diz: oh, esqueceu. Não, está só esperando Samuel crescer. Está só esperando Samuel ter a revelação completa. No dia que Samuel recebe a revelação completa, Deus diz: é hoje. Então diz a palavra de Deus, queridos, que eles começam. Surge uma guerra. E o povo de Deus vai guerrear. E chega nessa guerra, eles perdem a batalha. Aí os religiosos disseram: já sei o que é. Nós esquecemos o ritual, gente. Pelo amor de Deus. Esquecemos o ritual. Como não podemos esquecer o ritual? Fala para Ófine e Finéias, os filhos de Eli, trazerem a arca. Fala para eles trazerem a arca, porque se eles trouxerem a arca,
esse filisteu não vai dar para o caldo. Deixa eu te dizer um negócio. Quando você busca a glória de Deus por buscar, ela não se manifesta. Você pode chegar aqui e dizer assim: Espírito Santo, batiza-me com a tua unção. Se isso não for do coração, for só vocalizado, Deus vai dizer: que, mano, batiza. Senhor, enche-me do teu Espírito. Mas a cabeça está lá, segunda-feira, 3 casas no schedule, parará, né? Vai ser bom segunda. Oh, enche-me, Senhor. Deus vai dizer: não vou encher nada, a glória é minha. Israel leva a arca. Israel leva a arca, amado, para o arraial, para o campo de batalha. E pasme, a arca foi tomada. O que eles pensariam que nunca aconteceria, aconteceu. Eu não sei quantos aqui já foram para a escola fazer um teste e você estava certo, não precisa nem estudar, cara, domina a matéria. E aí você bombou. Você tomou bomba? Já aconteceu demais comigo. Que, mas não é estudar? E minha mãe: menino, vai estudar. Sei de tudo, mãe. Tá aqui, ó. Pá. Interessante que o Samuel, naquele tamanho, nunca viu eu fazendo isso. Ele faz, ó. DNA na veia, né? Espero que ele não tome bomba. E aí você chega certo que o resultado vai ser um 10. Aí você pega um 4. Não, peraí, professor. Não, peraí, tem coisa errada aqui. Ele diz: tem mesmo. Quase a prova inteira. Às vezes nós pensamos que estamos sendo aprovados, queridos. Só porque nós colocamos a arca nas costas, não significa que a Shekinah de Deus vai manifestar, querido. Só porque você está num encargo sacerdotal, não significa que Deus é obrigado a te atender na hora que você quer, não. A Bíblia diz: a arca foi tomada. E ali o povo morreu. Os filhos de Eli morreram. Eli, quando soube da notícia, morreu. A nora que estava grávida, amado, deu à luz a um menino e morreu. Houve ali, amado, uma sentença se cumprindo. E de repente, amado, aquela sentença que estava ali se cumprindo, que era horrível para Israel. Como pode? O sacerdote caiu da cadeira, quebrou o pescoço, os filhos foram mortos, a mulher de um dos filhos morre no parto, a arca é levada. Meu Deus, o que está acontecendo? E Samuel diz: eu sei o que está acontecendo. Está acontecendo que nós nos tornamos idólatras da nossa própria adoração. Tem gente que se torna idólatra da própria adoração. Tem gente que se torna idólatra do seu próprio ministério. Olha como Deus me usa. Olha como eu canto. Olha como eu toco. Olha como eu oro. Olha como eu prego. Olha como eu sou. Se torna idólatra do seu próprio chamado. Você entende isso? Amém? Havia uma idolatria generalizada, porque idolatria muitas vezes as pessoas pensam que é igual a imagem de escultura, né? Idolatria é só imagem de escultura. O camarada põe lá um toco e diz: é santo, né? Tem gente que pensa que a idolatria é só isso. Idolatria é muito mais, querido. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar da palavra santa. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar da palavra viva. Eu posso até estar usando a palavra e ela está morta. Morta nos meus lábios. Você entende isso, amém? Se um vaso não está vivo, você lembra que eu comecei dizendo que você é um vaso vivo? Se o vaso não está vivo, até as palavras que saem é morta. São palavras mortas. Mas quando você está vivo, filho, tudo que você fala é vivo. A Bíblia diz, amado, que Deus honrava todas as palavras que saíam da boca do profeta Samuel. No capítulo 3, no verso 19, a Bíblia diz assim: Deus não deixou cair uma palavra sequer do que saiu da boca do profeta Samuel, porque o que ele falava tinha vida. A palavra
profética, querido, ela tem vida. A palavra profética, onde ela chega, ela muda o ambiente. E ela vai de encontro, querido, ela vai de embate com palavras mortas que estão sendo liberadas. E aí começa um confronto, uma batalha espiritual. E aí você não pode se calar. E aí você tem que continuar profetizando. Diga à pessoa que está do céu: você não pode se calar, você tem que continuar profetizando, filho. Eu sei, amado, que o embate da morte é horrível. Eu sei que o embate da morte, querido, ele muitas vezes nos suga a energia. Mas mesmo com força ou sem força, você tem que continuar. Mesmo com força ou sem força, você tem que profetizar. Porque Deus não deixará cair nenhuma das palavras que saírem da tua boca. Quando a arca foi tomada, querido, a Bíblia diz que foi liberada uma palavra, e cabote, a glória se foi. Em hebraico, e cabote, a glória se foi. Israel agora está consciente, caiu a ficha. Eles já estavam sem a glória há muito tempo. Foi necessário Deus tirar a arca para eles perceberem. Eles já estavam mortos espiritualmente há muito tempo e não percebiam. Foi necessário Deus mexer no ritual deles, quebrar a rotina deles, para eles perceberem que eles já estavam mortos há muito tempo. Quando a arca é tirada, cai a ficha. E eles dizem: e cabote, a glória se foi. E agora começa um desafio: como trazer a glória de Deus de volta. Eu vou acelerar aqui por causa do nosso tempo. Como trazer a glória de Deus de volta. Você sabe o que atrai a glória de Deus de volta? Um sacerdote, Samuel, que mesmo em meio a todas estas coisas, ele nunca deixou de buscar a Deus. A Bíblia diz, amado, que a arca ficou cerca de mais de 20 anos longe de Israel. E o sacerdote, profeta e juiz Samuel é um dos caras mais completos na Bíblia, que ele era sacerdote, profeta e juiz ao mesmo tempo. É um dos profetas que eu mais admiro na Bíblia. Não é à toa que eu tenho um filho chamado Samuel. Ainda bem que nós paramos, né? Porque eu admiro muitos na Bíblia. Nós íamos seguir colocando o nome. O próximo seria Jeremias, que é outro que eu amo, chorão, profeta chorão. Diz a palavra de Deus, queridos, que durante mais de 20 anos Samuel continuava sem deixar a lâmpada se apagar. Quando todo mundo não estava entendendo o que estava acontecendo, enquanto todo mundo, amado, havia desistido de buscar a Deus, Samuel não desistiu. Samuel continuou, amado, buscando, porque ele era um vaso vivo e ele não poderia deixar morrer. Ele continuava buscando porque ele entendia: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu tenho uma revelação comigo e eu sou responsável por essa revelação. Deus me deu uma palavra viva. A glória havia sido levado preso, a glória de Deus havia sido aprisionada. Porque quando falta pessoas buscar a glória de Deus, ela se aprisiona, querido. É por isso que dá a impressão que o céu se tornou de bronze. É por isso que dá a impressão que você vem à igreja e não sente nada. É porque, amado, está na hora de você rever teus conceitos e os teus valores, porque você é um vaso vivo de Deus. 20 anos se passaram, até que Deus disse: preparai o vosso coração, porque a glória vai voltar. E nós chegamos aqui no capítulo 7 que eu li com você.
aonde o profeta Samuel começa a conversar com o povo e a dizer: ó, para que a glória venha, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja confissão, e é necessário que haja quebrantamento. Diga comigo, arrependimento, confissão, quebrantamento. Ah, igreja, se você entender isso, se você compreender o que o Espírito de Deus está dizendo para você nessa manhã, seja sensível à voz do Espírito de Deus, porque Deus está requerendo de nós arrependimento, Deus está requerendo de nós confissão, Deus está querendo de nós quebrantamento. Quando eu deixo as coisas de homens de lado e eu entro na dimensão do Espírito de Deus, e eu digo: Deus, eu quero descobrir, não importa o que o Senhor tenha para mim, eu quero descobrir. Quando eu, amado, me achego diante do Senhor dizendo: Deus, eu estou interessado que essa glória volte, eu estou interessado em te sentir de novo, eu estou interessado, Senhor, em voltar a ver a tua face. Ah, igreja, se você entendeu o que eu estou te dizendo nessa manhã, eu estou interessado em te sentir novamente, Senhor. Para de fingir que você está sentindo quando você não está. Para de fingir que está tudo bem quando não está, igreja. Para de fazer uma aparência de adorador quando na verdade você não está adorando nada, está só sacrificando o sacrifício à toa. Vamos reconhecer, amado, que essa glória, ela pode se manifestar de uma forma diferente no nosso meio. Ei, eu estou falando com você. Vamos parar de viver de aparência, de mulher de Deus, de homem de Deus. Vamos parar, amado, de nos esconder atrás dos nossos títulos. Vamos buscar Deus de verdade. Vamos buscar glória de verdade. Vamos reconhecer. Vamos nos arrepender. Eu sei que é conflitante, muitas vezes, porque às vezes nós nos aprovamos em tanta coisa que nós estamos reprovados. Muitas vezes nós nos aprovamos em tantas coisas que nós estamos reprovados. Porque eu estou ouvindo homens. Porque os homens, amados, eles dão tapinha nas nossas costas e dizem: isso mesmo, você é o cara, você está certo. Ah, querido, eu quero ouvir a voz de Deus. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Comece a dizer isso, amado, no seu espírito a partir desse instante. Fala, Senhor. Fala comigo. Às vezes nós olhamos para as pessoas desinteressadas pela glória e nós nos desinteressamos também, porque não tem mais ninguém buscando. Samuel, amado, durante 20 anos não tinha ninguém buscando. Ele continuava todo dia abrindo o templo, todo dia colocando azeite no candelabro. Ninguém estava interessado, mas ele estava interessado, porque ele sabia que ele tinha ouvido Deus. O que eu recebi não foi de homens, foi de Deus. Ainda que alguém queira dizer: Deus não está, eu sei que Ele está. Porque o sacerdócio de Samuel não foi gerado porque Eli olhou para ele e disse: isso mesmo, filho, você é sacerdote. O sacerdócio de Samuel foi gerado em Deus, que Deus olhou para ele e disse: meu filho, eu gostei de você, eu vi você, eu amei você, eu me apaixonei por você. Deus olhou para você nesta manhã, querido, e Ele enxergou você, Ele amou você, e Ele se apaixonou por você. E Ele espera agora uma resposta. O problema é que nós queremos dar a resposta para Deus já na glória, sapateando, dançando, fogo, fogo. E
E às vezes a resposta que Deus quer de mim é um arrependimento. Às vezes a resposta que Deus quer de mim é uma confissão. Tem gente que se torna tão orgulhoso que não confessa mais os seus pecados. Tem gente que se aprova em tudo de tal maneira que não pede mais perdão para Deus. Tem gente que não se arrepende mais. Arrepender para quê? Eu estou certo. Confessar para quê? Eu fiz o que Deus pediu. Só que quando você faz o que Deus pediu para você fazer, sem dar a honra devida, até os teus sacrifícios não servem nem para você, quanto menos para Deus. Mas quando eu entendo isso, filho, eu digo: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu não ia dizer isso, mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu contei na escola de líderes. Deixa eu contar para você. É bênção. Quando eu falo assim que eu não contei, mas deixa eu contar, tem gente que até estremece no banco, né? É bênção. Que bom que é bênção. O meu filho, Samuel, me acordou de quinta para sexta-feira, na madrugada. Aliás, ele não me acordou, eu estava acordado, estava me preparando para dormir. Sabe quando você já está cochilando? E eu escutei ele me chamar: pai, pai. E Samuel é abusado, viu? Quando ele chama, você deve estar com raiva do jeito que ele chama. Eu falei: meu Deus, o que esse menino quer essas horas da madrugada? Eu entrei no quarto dele, ele estava sentado na cama, ele disse: pai, eu não consigo dormir. Eu disse: por quê, meu filho? Ele disse assim: porque eu tive uma visão, eu tive um sonho. Ele falou. Eu falei: você teve um sonho, filho? Ele falou assim: eu tive um sonho horrível. Um menino de 6 anos de idade, tá? Conversando que nem gente grande. Eu tive um sonho horrível, pai. Eu disse: o que foi, meu filho? Ele disse assim, e aí ele começou a chorar. Ele disse assim: eu vi o Espírito Santo abandonando uma pessoa, saindo dela. E ele começou a chorar. Ele falou assim: e essa pessoa ficou horrível, pai, eu não quero ver de novo. Eu falei: opa, o papo aqui está profético. Eu disse: filho, você viu essa pessoa? Ele disse: não, pai, eu não consegui ver o rosto da pessoa, mas o jeito que a pessoa estava se comportando, pai, foi horrível. E eu disse: horrível como? Ele disse: eu não sei te explicar, pai, eu não quero mais falar disso. Eu falei: então vamos orar por essa pessoa, filho. E eu comecei a orar com ele. No meio da oração, irmão, literalmente, ele estava sentado, caiu dormindo. Pela manhã eu fui conversar com ele. Você lembra que você conversou com o papai, que você disse pro Pérez? E ele falou assim: não lembro não. Eu falei: ok, eu entendi. E naquela madrugada eu comecei a orar, de quinta para sexta. E eu comecei a orar e a dizer: meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Não deixa que o teu Espírito saia dessa pessoa, meu Pai. Porque deixa eu te contar um segredo, não sei se você sabia. Não importa o quanto você já foi usado por Deus um dia, não importa quanta unção você já teve na sua vida, Ele pode sair de você. Quando o Espírito de Deus saiu dos anjos, eles viraram demônios. Uou, uou, uou. E eu comecei a orar por essa vida e de repente eu parei e falei: pera lá. Que pretensão a minha, que arrogância a minha. E se esse homem for eu? Sabe por quê, querido? Que a gente sempre aponta para o outro. Oh, que pastor não está intercedendo pelo irmão fervorosamente. Coitado do irmão que está perdendo o espírito. E se for eu? Aí eu me
sacrifício que Deus aceita. A Bíblia diz que Samuel começa a orar, a se arrepender diante do Senhor, confessar não somente o seu pecado, mas o pecado do povo, quebrantado diante do Senhor. De repente ele pega um cordeiro, ele imola aquele cordeiro. Deus aceita o cheiro daquela fumaça, Deus dá vitória a Israel novamente. Israel volta a vencer novamente, a glória de Deus resplandece de novo, a Shekinah, amado, na arca se manifesta outra vez. Samuel pega uma pedra e diz: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe qual é a curiosidade desse texto? Foi no mesmo lugar onde a arca havia sido tomada que ela foi recuperada. Diga pro teu irmão, no mesmo lugar onde a arca foi perdida. Ai, meu Deus, eu vou ter que lidar com isso. Diga assim: no mesmo lugar onde a arca foi perdida, Ebenezer, ela foi recuperada. Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Vê pro teu irmão e diz assim: ai, Deus. Ai, Deus. Oh, Senhor, tu és bom, muito bom. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. Fica boiando não, fica boiando não. Para encerrar, a Bíblia diz que a partir daquele dia, presta atenção, querido, a partir daquele dia até o dia de hoje, pasme, os filisteus até fizeram guerra contra Israel, mas nunca mais entraram no território israelense até o dia de hoje. Filisteu nunca mais pisou nos termos de Israel. Olha o verso 13 para você ver, do capítulo 7. Porque a ajuda do Senhor